Fala aí, galerinha, beleza? Tô de volta, hein? Tô trazendo agora exemplos, né? Eu fiz a demonstração da fórmula da soma infinita da PG, tá? Já resumi aqui, ó. Soma infinita, tá? Ela é dada por essa fórmula aqui. Primeiro termo, o A1, dividido por 1 menos a razão, tá certo? Então, falando um pouquinho mais sobre ela, ó, se você observar, é uma conta bem simples de você fazer, porque você, para calcular essa soma, você só depende do primeiro termo, né? A1, interpretando ali, é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Então, primeiro termo, se é uma sequência, sempre ele vai te informar, né? E uma vez que ele deu a sequência, a razão também é fácil de achar, né? Se for uma PG, razão é só você dividir qualquer termo pelo anterior que você descobre o valor dela, tá bom? Tem a condição de existência, que a gente sempre vai checar se está dentro desse valor, né? Por que a razão tem que estar entre 0 e 1? Então, só melhorando a explicação da aula anterior, é que acontece o seguinte: se eu for somando números que são cada vez maiores, esse resultado é infinito. Você não tem como mensurar o tamanho dele. Então, foi isso que eu tinha usado, né? Eu falei, não dá para mensurar, medir esse número, tá certo? Calcular. Agora, se você está pegando, por exemplo, ali, ó, 1 mais uma parte que é 1/4, mais uma parte que é 1/16, tá certo? Então você imagina assim, ao invés de supor esse caso aqui, imagina assim, ó, que você tem um valor de 1 metro, aí você tem que somar, ó, é uma PGzinha assim, ó, 1 mais meio, mais 1/4, vamos supor assim, ó, mais 1/8, aqui no caso a razão é meio, né? Tá caindo pela metade, ó, era 1, foi para meio, cai pela metade 1/4, cai pela metade 1/8. Se esse, vamos supor aqui, ó, enxergando, ó, o que é 1? Vamos supor que você tem um comprimento de 1 metro. Aí você vai somar ele a metade de 1 metro. Metade de 1 metro, tá aqui, meio. É um pedaço já menor que 1 metro, ó. O próximo é 1/4. 1/4 eu vou pegar metade e vou dividir por 2. Ó. Vamos supor que dá esse pedacinho aqui, ó. 1/4 de metro. 1/8 eu vou pegar 1/4 e vou dividir por 2. Então você observa que essas parcelinhas aqui, elas estão ficando cada vez menores. Ou seja, dá para você fazer um cálculo de arredondamento onde você vai descobrir onde que o resultado tende a dar o tamanho. Não é um valor exato, mas é um valor que, se você tender ele a infinito, se você supor que está somando infinitas partezinhas aqui, bem pequenininhas, vai chegar uma hora que tem fim, tá certo? E é isso que essa fórmula calcula. Ela supõe que ela tem fim, e lá onde tem fim, ela vai limitar, ela vai falar, ó, é aproximadamente tanto. Não é um valor exato, tá? Apagando aqui, ó, vamos resolver a letra A, é um probleminha da lista, né, de exercícios de PA e PG que eu tinha deixado para vocês. Esse exercício é o 17. Tem letra A e B. A letra A ele manda calcular S1. S1 é um nome qualquer que ele deu para essa soma. Essa soma está pegando os elementos 1, 1/4, 1/16. Só com esses 3 primeiros elementos já dá para perceber que é uma PG, tá certo? Como que eu descubro que é uma PG? Basta eu dividir, para achar a razão, qualquer termo pelo anterior. Eu não sou bobo nem nada, vou dividir o segundo pelo primeiro. Se eu divido 1/4 por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, olha lá, vai dar 1/4. Tá certo? Ah, professor, e se eu tivesse dividido o terceiro pelo segundo? Você vai ter mais trabalho, porém o resultado é o mesmo. Se eu divido o terceiro, que é 1/16, pelo segundo, que é 1/4, você tem que copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Era 1/4, ficaria 4/1. Simplificando aqui, ó, 4/16 por 4, ficaria 1/4. 1 vezes 1 em cima, 4 vezes 1 embaixo. Então, de qualquer forma, tem que dar quanto? Ó, 1/4. Tá? Eu prefiro sempre dividir o A2 pelo A1, porque o cálculo é menor. No caso ali, dividir por 1, né? Primeiro termo igual a 1, facilita demais o cálculo ali, né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo.
E agora praticamente acabou. O que eu preciso para achar a soma? Para você achar a soma, você vai depender sempre do primeiro termo e da razão, certo? O primeiro termo, o A1 dessa conta, vale 1. Olha lá, ó. O A1 foi dado, não precisa de conta nenhuma. E a razão eu acabei de descobrir, 1/4. Fazendo a continha então, ó, se eu dividir o A1, que é 1, trocando aqui na fórmula, ó, A1 por 1, dividido por 1 menos a razão. Então é fórmula, ó, 1 menos a razão. A razão, provei que é 1/4, ó. 1/4 está dentro da condição de existência, ó. É um número entre 0 e 1. 1/4 é 0,25, né, transformando para decimal. Essa continha aqui, ó, você resolve assim, copia primeiro em cima e resolve embaixo. 1 menos 1/4, você conserva o denominador, que é 4, e multiplica aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Tá bom? 1 dividido por 3/4, divisão de frações é, copia a primeira é a de cima, ó, é o 1, e multiplica pelo inverso da de baixo. A de baixo era 3/4, o inverso é 4/3. E aqui fecha a conta, ó. 1 vezes 4/3 é o próprio 4/3. Esse é o resultado da letra A. Tranquilo? Belezinha, galera? A soma 2 é o mesmo esquema, ó. Ela é uma soma, ela é infinita, então na hora de resolver esse probleminha, você já não vai estar escrito resolva usando PG. Então você tem que perceber que é uma PG e que é infinita. A primeira dica é aqui, ó, o tec-tec. Então já dá para perceber que ela é infinita. PG você tem que provar. Então, para você demonstrar que é uma PG, você vai calcular a razão. Se eu dividir o A2 pelo A1, 1/3 dividido por 1 é 1/3, tá? Vou poupá-los dessa continha aqui. Dividir 1/3 por 1 é o próprio 1/3. Se eu tivesse dividido 1/9 por 1/3, ia dar também 1/3, né? Mesma regrinha, ó. 1/9 dividido por 1/3, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui divide por 3, fica 1, divide por 3, fica 3. 1 vezes 1 em cima, 3 vezes 1 embaixo, tá? Processo mais longo, mas gosto do freguês. Tem que dar o mesmo resultado, tá? Como a razão da PG é uma constante, então você vai descobrir sempre o mesmo valor, tá? Independente do termo que você escolha para dividir pelo seu anterior, tá? O A1 também aqui foi dado que é 1. Então olha que moleza, ó. Tenho o A1, tenho razão, calcula a soma infinita. S2 é o A1, problema deu que é 1, dividido por 1, que é da fórmula, menos a razão. A razão desse exercício deu 1/3, ó. Resolvo o primeiro embaixo, ó, o 1 copia. 1 menos 1/3, eu uso aquele método prático de resolver quando você tem aqui, né, fração mista, né? Mista é quando tem soma aqui, mas para subtração também vale, ó. Você conserva o denominador, porque se você fosse tirar o MMC de 1 que está aqui embaixo, né, não aparece, mas é 1, e 3 é o próprio 3, e depois você teria que dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui, ó, já sai direto, ó. 3 vezes 1, já dá 3, menos 1, 2. Feito isso, divisão de frações, ó, a divisão aqui, ó. Copia a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Inverso de 2/3 é 3/2. E aqui fecha a conta, ó. Quem é o S2? Se você multiplicar 3/2 por 1, é ele mesmo. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, tá certo? Então, tava devendo aí para vocês, tá bom? Gravei essa aulinha. Fiquem com Deus aí, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.